Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, se você assistiu ao programa ontem, eu comecei uma mensagem sobre ser paciente consigo mesmo durante o seu crescimento espiritual. E que Deus, Ele faz um grande trabalho dentro de nós quando nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E eu disse que nós nos tornamos como um novo barro espiritual, mas que há um trabalho que tem que ser feito para termos estas coisas boas em nós, realizado na nossa alma, para serem vistos até mesmo em nosso corpo, porque não importa quanta coisa boa eu tenha dentro de mim, se o mundo não puder ver, isso não ajudará a ninguém. Então, o nosso comportamento, quero que todos entendam, o nosso comportamento é muito importante. É maravilhoso dizer que você tem um bom coração, que meu coração é correto. E isso é ótimo. Não vamos desmerecer isso. Mas sabe, nós precisamos ir além de ter um coração correto. E temos também um comportamento correto. E isto é um processo. Isto vai levar tempo. Enquanto você está crescendo, você pode desfrutar de onde está no caminho para onde você está indo. Você precisa celebrar o progresso que você já fez e nem sempre se concentrar no quão longe você ainda tem que ir. Jesus disse, quando ele deixou a terra, que enviaria o Espírito Santo e disse, vocês ficaram melhor se eu for embora, porque se eu não for embora, não posso enviar o Espírito Santo. E assim eu me pergunto, como nós podemos ficar melhor? Sem Jesus, bem, ele estava em um corpo humano e só poderia estar em um só lugar ao mesmo tempo, trabalhando só com uma pessoa. Mas o Espírito Santo é um Espírito, e então ele pode viver em cada um de nós e trabalhar com cada um de nós, em todos ao mesmo tempo. Eu vou ter muita fé e dizer que acredito que haja pelo menos 1 milhão de pessoas assistindo ao programa pela TV. E quer saber? Todos vocês estão em um lugar espiritualmente um pouco diferente, alguns ainda nem aceitaram Jesus como seu Salvador. Alguns de vocês são como pequenos bebês cristãos, vocês nasceram recentemente. Alguns de vocês têm caminhado com Deus por muitos e muitos, muitos anos, e talvez já sejam muito maduros espiritualmente. Mas veja, existem pessoas ao longo desse caminho, em circunstâncias diferentes. E sabe o quê? Todos vocês vão ouvir o que eu vou falar, mas podem ouvir de forma diferente dependendo de onde vocês estão no Senhor. E uma das coisas que eu quero te dizer logo de cara é que não há sucesso da noite para o dia, sabe? Todo mundo quer começar algo e ser um sucesso e ter algo grande e maravilhoso. Tudo de uma vez. Nós estamos tão acostumados com tudo sendo instantâneo. Você faz bolo instantâneo, imprime fotos instantaneamente, faz café instantâneo e tudo é instantâneo, mas você não pode ter maturidade espiritual instantânea. Por favor, entenda. Hoje você põe tudo no micro-ondas e acelera. E o que costumava levar horas para assar no forno é assado em um curto período de tempo no micro-ondas, mas não há maturidade espiritual de micro-ondas. Nós temos que passar por tudo. Deuteronômio 7:22 diz que Deus nos liberta de nossos inimigos de pouco a pouco. Eu só não gosto dessa palavra pouco. Sabe, eu prefiro a palavra muito. Eu prefiro sair do muito para o maior e do bom para o melhor. Mas aqui diz que vamos derrotar os nossos inimigos de pouco a pouco. E curiosamente, em Deuteronômio 7:22 diz, o Senhor teu Deus expulsará essas nações de diante de ti pouco a pouco. Você não poderá eliminar todas elas de uma vez. Caso contrário, as bestas do campo se multiplicarão ao seu redor. Agora, se olhar para isto espiritualmente e ver que tipo de lição deveria receber espiritualmente, eu creio que o que Deus quer que entendamos é que se tivermos uma rápida libertação de todos os problemas de uma só vez, nós ficaremos tão orgulhosos.
E o que acontece quando você fica orgulhoso? Você começa a tomar o crédito que pertence apenas a Deus para você. E honestamente, quando você é libertado de algo rapidamente, o que acontece é que você não entende o porquê que talvez alguém leva tanto tempo para fazer o que você faz tão rápido. Apenas um exemplo, meu marido e eu, nós fumávamos quando começamos a nossa jornada com Deus. Bem, eu não acredito que vai ter uma sessão de fumantes no céu. Também não acho que isso vai mandar uma pessoa para o inferno. Mas isso não é uma coisa boa, não é algo saudável e, honestamente, não é um bom testemunho, sabe? Bem, eu sempre dizia, eu nunca conseguirei parar de fumar, nunca vou parar de fumar. Se eu parar de fumar, eu vou engordar. Eu já me jogava no buraco antes de tentar cavar o meu caminho para fora dele, sabe? O Dave, por outro lado, disse, Senhor, eu não vou nem tentar desistir até que você tire esse desejo de mim. Quer saber? Dave parou de fumar no dia seguinte e nunca mais teve problemas com cigarro. Mas, não, eu sofri. Passei por momentos difíceis, eu parava e voltava. Bem, quer saber? Eu não entendia por que para Dave foi tão fácil, mas tão difícil para mim. Mas então Deus começou a me revelar que muitas vezes Ele precisava permitir que eu passasse pelas coisas para que então eu pudesse entender o que as pessoas para quem eu iria pregar estavam passando. Então eu entendo. Se você vier até mim e disser, estou tendo dificuldade em superar isso, ou estou tendo dificuldade em abandonar aquilo, ou largar isso, então Deus queria me usar de uma forma e ao David de outra forma, e então Ele trabalhou com o David de uma forma diferente da que trabalhou comigo. Quer saber? Deus tem um plano individual para você, e não olhe para como Ele lida com outra pessoa e tem uma atitude ruim só porque Ele está lidando com você de uma forma diferente das dos outros. E se algo aconteceu muito rápido com você, não seja crítico e julgue as outras pessoas que não conseguem ser libertos numa área tão rápido quanto você. Deus, Ele nos liberta de pouco a pouco, para que não fiquemos orgulhosos. A transformação leva tempo. A palavra transformação, no grego, ela é a mesma palavra que nós usamos para metamorfo, da qual nós tiramos a palavra metamorfose. É disso que falamos quando falamos de uma lagarta, um verme, um humilde verme com nada além de pecado, que se torna uma linda, incrível, uma maravilhosa borboleta. Eu não acho que poderia haver uma analogia melhor do que o que acontece com a pessoa que vem para Cristo como a de um humilde verme, com nada além de pecado, e eventualmente é transformada na imagem de Jesus Cristo. Bem, sabe o que é interessante sobre esta metamorfose? É porque esse verme que está rastejando no chão, quando chega a hora desta mudança acontecer, e talvez alguns de vocês estejam assim, eu sei que preciso de mudança, eu não sei do que eu preciso. Bem, talvez você precise entregar sua vida a Cristo. Ou talvez você já tenha entregado sua vida a Cristo, mas tem muitas coisas em sua vida que você ainda não entregou a Ele. Você o recebeu como seu Salvador, mas você não fez dele o seu Senhor. Há muitas áreas que Ele ainda não pôde preencher, porque elas ainda estão cheias de você. Então eu acredito que a todos que estão nos assistindo, eu espero que Deus te mostre algo que vá ajudá-lo a crescer espiritualmente em alguma área de sua vida. Agora, quando a lagarta finalmente sabe que é a hora desta mudança, ela rasteja até uma árvore e sobe em um galho. Ouvi dizer que geralmente é a parte de trás do galho. Então ela faz um casulo em torno de si mesma, prendendo-se ao galho e... Então, parece, se você observar aquilo, que nada acontece. Você se sente assim como, nossa, nada está acontecendo na minha vida. Eu orei, eu rastejei no meu galho, estou esperando que Deus faça algo, mas nada acontece.
Mas sabe, se você pudesse ver dentro desse casulo, você veria que muita coisa está acontecendo. Deus, ele tem algo preparado para você, mas agora ele precisa te preparar para o que ele tem preparado. Talvez Deus tenha algo ótimo para você fazer na vida, mas você não está pronto ainda. O que ele tem para você está preparado, mas você não está preparado. Convide a Deus para fazer aquilo que ele quer fazer em sua vida e peça a ele todos os dias para que você coopere com ele, em vez de lutar contra ele. Ó Deus, ajuda-me. Ajuda-me a cooperar com o que você quer fazer em mim. Eu orava coisas como: Deus, se for preciso, me amarre no altar para que eu não me afaste de você, não importa o quanto eu queira fugir do que você está fazendo na minha vida. E dizem que esse verme se transforma completamente em um líquido, o que é um indicativo do que tem que acontecer conosco. Às vezes nós só temos que nos transformar em tipo, seja o que quiser, Deus. E então, esta borboleta começa a se desenvolver. Eu ouvi uma história sobre um homem que viu uma borboleta lutando no casulo, tentando sair. Se você observar isso durante todo o processo, pode ver a luta quando ela tenta romper o casulo. E ele ajudou a borboleta, achou que ajudava. E foi abrir o casulo antes de ele estar pronto. Vamos lá, uma mensagem que eu quero que você entenda. Quer saber? A borboleta morreu. Não tente apressar o que Deus está fazendo. Desde que isto leve todo o tempo necessário para que você seja paciente e apenas desfrute de onde você está no caminho para onde está indo. E naqueles dias em que você fica desanimado, lembre-se que, mesmo que você não veja nenhum sinal disso, Deus está fazendo um trabalho em você. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em você, ele há de completá-la até o final. Tem uma história na Bíblia sobre transformação, chamada de história do filho pródigo. Vamos dar uma olhada nessa história hoje. Jesus disse: havia um homem que tinha 2 filhos. Em Lucas 15, começando no verso 11. E o mais novo disse ao pai: pai, dá-me a minha parte da herança. Então o pai dividiu a herança entre os seus 2 filhos. Agora, o fato do garoto pedir sua parte da herança antes da hora mostra a sua imaturidade espiritual. Naqueles dias, pedir a herança ao pai enquanto estava vivo era equivalente a dizer: eu queria que você estivesse morto. E sabe, nós temos tanta pressa sobre conseguir coisas para as quais ainda não estamos prontos. Muitos de nós achamos que estamos prontos para promoção, para o ministério, para isso, para aquilo outro. Bem, sabe, você só está pronto quando Deus diz que está. E quando Ele ver que está pronto e disser que está pronto, Ele abrirá as portas certas para você na hora certa. E então você terá o verdadeiro sucesso. Não como alguém que tem um falso começo e acaba sendo desqualificado. Não muito tempo depois, o filho mais novo juntou tudo aquilo que ele tinha e partiu para um país distante e lá desperdiçou sua riqueza, vivendo uma vida desregrada. Bem, isso prova onde ele estava espiritualmente. Depois que ele gastou tudo, houve uma fome severa que veio sobre todo o país e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se ofereceu a um cidadão daquele país que o enviou ao campo para alimentar porcos. Meu pai! E ele estava com tanta fome que aqui diz que ele desejava encher seu estômago com a mesma coisa que os porcos comiam. Oh, meu pai! Agora veja, aquele rapaz estava vivendo numa casa maravilhosa com seu pai que tanto o amava. E tenho certeza que havia grande alegria. E ele tinha uma ótima vida. Mas porque ele quis aquilo que não deveria receber antes da hora, agora nós vemos que ele estava disposto a comer com os porcos.
E quando ele voltou aos seus sentidos, e graças a Deus podemos voltar aos nossos sentidos, isto não é bom? Talvez alguém assistindo agora caia em si e diga: o que eu estou fazendo? Talvez você seja um dos que estão fazendo algo que é semelhante a comer com os porcos. E diz: quando ele voltou aos seus sentidos, ele disse: quantos dos criados contratados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para o meu pai. Não é uma boa notícia que você sempre pode voltar para Deus? Ele está te esperando, ele o quer de volta. E se você fugiu ou se afastou dele, se você estava servindo a Deus, então você escolheu uma vida de pecado novamente, o diabo vai te dizer que Deus nunca vai te receber de volta, mas ele é um mentiroso. E Deus está esperando que você volte para casa. Ele disse: eu vou dizer, pai, eu pequei contra você, contra o céu e contra você, pai. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Apenas faça de mim um dos seus criados. Ele saiu com orgulho e voltou com humildade. É assim que uma viagem como a dele acaba levando a querer comer com os porcos. É o que acontece. É isso que o tempo em um lugar escuro fará com você. A Bíblia diz: eu te darei os tesouros escondidos. Sabe, esse garoto estava em um lugar muito escuro. Mas houve um ótimo resultado, porque ele entrou com orgulho e saiu com humildade. A humildade é uma coisa linda. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e no devido tempo ele vai exaltá-lo. Vamos, alguém precisa ouvir isso de novo? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele vai exaltá-lo. Pare de tentar fazer as coisas acontecerem por sua conta e esteja disposto a orar sobre isto e esperar o momento perfeito de Deus em sua vida. Então ele se levantou e foi até ao pai, enquanto ele ainda estava muito longe. Seu pai o viu e ficou cheio de compaixão por ele, e ele correu para o seu filho. Agora, a coisa que é tão incrível sobre isso é que naquela cultura, os homens idosos, eles não corriam. Isso era considerado uma coisa imprópria de se fazer. Mas o pai ficou tão animado que ele não se importou com o que pensavam. Ele correu para o filho. E quer saber, se você está pensando em se virar para a direção de Deus hoje, ele está tão animado que já está te esperando de braços abertos, ele está correndo em sua direção. E tudo que você tem que fazer é dar um passo na direção certa. Há um número de telefone na sua tela. Se você quiser ter um relacionamento com Deus através de Cristo, se está pronto para receber Cristo como seu Salvador, gostaríamos que ligasse nesse número e então alguém vai orar com você. E você poderá convidar a Jesus Cristo para a sua vida, para ser o seu Senhor e seu Salvador. Os braços de Deus estão abertos, Ele está esperando você voltar para Ele. Pai, eu pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Então o pai, muito de longe, viu o rapaz e foi correndo em sua direção. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra você, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: rápido! Traga a melhor túnica e coloque nele, coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Traga um bezerro gordo e mate-o. Vamos fazer um banquete e celebrar. Quer saber, eu posso garantir que esse garoto, quando voltou, ainda estava longe de ser perfeito. Mas ele fez um pouco de progresso. E Deus disse: vamos fazer uma festa e vamos celebrar. Quer saber? Eu realmente acredito fortemente em celebrar seus progressos, sabe? Em vez de ficar deprimido e desanimado sobre o quão longe você ainda tem que chegar. Bem, havia um outro irmão lá, ele era o irmão mais velho. Isto nos diz que ele era mais velho que o outro e, obviamente, deveria ter um pouco mais de sabedoria. Percebe que quanto mais velho você fica, mais sabedoria parece ter? Bem, ele ouviu o som da música e ficou chateado. O que isso significa?
E assim os criados lhe disseram: seu irmão voltou, seu pai está dando uma grande festa, matou um bezerro gordo, blá, 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 blá. E rapaz, o irmão mais velho ficou bravo. Sabe, ele é como aquela pessoa velha, azeda e religiosa que quer que todos façam por merecer as coisas. E ele estava bravo porque ele achava que o irmão não merecia uma festa. Quer saber? Deus fará coisas por você que você não merece. Quando você merecer a punição, Ele te dará misericórdia, se você estiver disposto a pedir. Então o pai o implorou para entrar na festa, mas aqui diz ele não entrou. Sabe, alguns de vocês, por causa de atitudes erradas, há uma festa acontecendo e Deus te convidou para ela, mas você fica do lado de fora dizendo: eu não vou entrar. Porque talvez haja alguém na festa que você acha que não merece estar lá. Não seja tão rápido em julgar as pessoas. Quando Deus está abençoando alguém e você acha que eles não merecem, você não tem ideia do que está acontecendo na vida daquela pessoa. E você precisa aceitar o que Deus está fazendo e não o que você acha que Ele deve fazer. Então, sabe, ele começou a reclamar com seu pai: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e então aquele seu filho desperdiçou todo o seu dinheiro com aquelas mulheres fáceis e blá, 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 blá. E você nunca me deu uma festa? Eu amo isso. Ele disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo aquilo que eu tenho é seu. Temos que comemorar e ficar feliz, porque este seu irmão estava morto e agora ele está vivo novamente. Uau! Não perca o que Deus tem para você só porque você tem uma atitude azeda e dura. Talvez ressentida porque as coisas não saíram do jeito que você queria, então você vê outra pessoa chegando e parece que as coisas foram fáceis para eles e difíceis para você, sabe? Veja, muitas vezes é difícil para os irmãos mais velhos quando chega um bebê na família, que parece ter tudo tão facilmente e as coisas foram tão difíceis para os mais velhos. Nós passamos por isso e tenho certeza que muitos de vocês também. Não seja assim. Fique feliz pelas pessoas que não têm que passar pelo que você passou e fique feliz pelas bênçãos que Deus está dando a elas em suas vidas. A Bíblia diz que nós temos que permanecer. Se você quiser chegar ao fim de onde Deus está tentando te levar, no reino da maturidade espiritual, se você quiser ser o que Deus realmente quer que você seja e ter o que Ele realmente quer que você tenha, então você tem que permanecer. Você permanece na palavra de Deus. Você permanece passando tempo com Deus. Você permanece em oração. Você permanece fazendo o que é certo em vez do que é errado. Gálatas 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá, se você não desanimar. João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Sabe, se você estiver ligando no meu programa de vez em quando e assistindo, você pode apreciar e ele está lá para você assistir quando você quiser. Isso vai ajudar você. Mas algo que você pode, a forma de receber mais ajuda é assistindo todos os dias. Todos os dias. Sabe, ler a sua Bíblia de vez em quando você está desesperado. Bem, isto é bom, mas você não terá tantos momentos desesperadores se permanecer na palavra de Deus todos os dias. Outra coisa na qual a Bíblia diz que devemos permanecer é permanecer no amor de Deus. Noutras palavras, o tempo todo. Lembre-se que Deus ama você. Quer saber? Se você vai crescer em Deus, você pode ter que reorganizar suas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Reorganize a sua vida para que você possa ter muito mais tempo com Deus, muito mais tempo para estudar a palavra, tempo para orar e passar com Deus, tempo para fazer coisas por outras pessoas. Deus tem um futuro maravilhoso planejado para você.
Ele quer que você seja totalmente formado à imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em você e você precisa ser paciente e permitir que Ele o faça. Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, se você assistiu ao programa ontem, eu comecei uma mensagem sobre ser paciente consigo mesmo. Durante o seu crescimento espiritual. E que Deus, Ele faz um grande trabalho dentro de nós, quando nascemos de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E eu disse que nós nos tornamos como um novo barro espiritual, mas que há um trabalho que tem que ser feito para termos estas coisas boas em nós, realizado na nossa alma, para serem vistos até mesmo em nosso corpo, porque não importa quanta coisa boa eu tenha dentro de mim, se o mundo não puder ver, isso não ajudará a ninguém. Então, o nosso comportamento, quero que todos entendam, o nosso comportamento é muito importante. É maravilhoso dizer que você tem um bom coração, que meu coração é correto. E isso é ótimo. Não vamos desmerecer isso. Mas sabe, nós precisamos ir além de ter um coração correto. E temos também um comportamento correto. E isto é um processo. Isto vai levar tempo. Enquanto você está crescendo, você pode desfrutar de onde está no caminho para onde você está indo. Você precisa celebrar o progresso que você já fez e nem sempre se concentrar no quão longe você ainda tem que ir. Jesus disse, quando Ele deixou a terra, que enviaria o Espírito Santo e disse, vocês ficaram melhor se eu for embora, porque se eu não for embora, não posso enviar o Espírito Santo. E assim eu me pergunto, como nós podemos ficar melhor? Sem Jesus, bem, Ele estava em um corpo humano e só poderia estar em um só lugar ao mesmo tempo, trabalhando só com uma pessoa. Mas o Espírito Santo é um Espírito, e então Ele pode viver em cada um de nós e trabalhar com cada um de nós, em todos ao mesmo tempo. Eu vou ter muita fé e dizer que acredito que haja pelo menos 1 milhão de pessoas assistindo ao programa pela TV. E quer saber? Todos vocês estão em um lugar espiritualmente um pouco diferente, alguns ainda nem aceitaram Jesus como seu Salvador. Alguns de vocês são como pequenos bebês cristãos, vocês nasceram recentemente. Alguns de vocês têm caminhado com Deus por muitos e muitos, muitos anos, e talvez já sejam muito maduros espiritualmente. Mas veja, existem pessoas ao longo desse caminho, em circunstâncias diferentes. E sabe o quê? Todos vocês vão ouvir o que eu vou falar, mas podem ouvir de forma diferente dependendo de onde vocês estão no Senhor. E uma das coisas que eu quero te dizer logo de cara é que não há sucesso da noite para o dia, sabe? Todo mundo quer começar algo e ser um sucesso e ter algo grande e maravilhoso. Tudo de uma vez. Nós estamos tão acostumados com tudo sendo instantâneo. Você faz bolo instantâneo, imprime fotos instantaneamente, faz café instantâneo e tudo é instantâneo, mas você não pode ter maturidade espiritual instantânea. Por favor, entenda. Hoje você põe tudo no micro-ondas e acelera. E o que costumava levar horas para assar no forno é assado em um curto período de tempo no micro-ondas, mas não há maturidade espiritual de micro-ondas. Nós temos que passar por tudo. Deuteronômio 7:22 diz que Deus nos liberta de nossos inimigos de pouco a pouco. Eu só não gosto dessa palavra pouco. Sabe, eu prefiro a palavra muito. Eu prefiro sair do muito para o maior e do bom para o melhor. Mas aqui diz que vamos derrotar os nossos inimigos de pouco a pouco. E curiosamente, em Deuteronômio 7:22 diz, o Senhor teu Deus expulsará essas nações de diante de ti pouco a pouco. Você não poderá eliminar todas elas de uma vez.
Caso contrário, as bestas do campo se multiplicarão ao seu redor. Agora, se olhar para isto espiritualmente e ver que tipo de lição deveria receber espiritualmente, eu creio que o que Deus quer que entendamos é que se tivermos uma rápida libertação de todos os problemas de uma só vez, nós ficaremos tão orgulhosos. E o que acontece quando você fica orgulhoso? Você começa a tomar o crédito que pertence apenas a Deus para você. E honestamente, quando você é libertado de algo rapidamente, o que acontece é que você não entende o porquê que talvez alguém leva tanto tempo para fazer o que você faz tão rápido. Apenas um exemplo, meu marido e eu, nós fumávamos quando começamos a nossa jornada com Deus. Bem, eu não acredito que vai ter uma sessão de fumantes no céu. Também não acho que isso vai mandar uma pessoa para o inferno. Mas isso não é uma coisa boa, não é algo saudável e, honestamente, não é um bom testemunho, sabe? Bem, eu sempre dizia, eu nunca conseguirei parar de fumar, nunca vou parar de fumar. Se eu parar de fumar, eu vou engordar. Eu já me jogava no buraco antes de tentar cavar o meu caminho para fora dele, sabe? O Dave, por outro lado, disse, Senhor, eu não vou nem tentar desistir até que você tire esse desejo de mim. Quer saber? Dave parou de fumar no dia seguinte e nunca mais teve problemas com cigarro. Mas, eu sofri. Passei por momentos difíceis, eu parava e voltava. Bem, quer saber? Eu não entendia por que para Dave foi tão fácil, mas tão difícil para mim. Mas então Deus começou a me revelar que muitas vezes Ele precisava permitir que eu passasse pelas coisas para que então eu pudesse entender o que as pessoas para quem eu iria pregar estavam passando. Então eu entendo. Se você vier até mim e disser estou tendo dificuldade em superar isso, ou estou tendo dificuldade em abandonar aquilo, ou largar isso, então Deus queria me usar de uma forma e ao David de outra forma, e então Ele trabalhou com o David de uma forma diferente da que trabalhou comigo. Quer saber? Deus tem um plano individual para você. E não olhe para como ele lida com outra pessoa e tem uma atitude ruim só porque ele está lidando com você de uma forma diferente das dos outros. E se algo acontecer muito rápido com você, não seja crítico e julgue as outras pessoas que não conseguem ser libertos numa área tão rápido quanto você. Deus, Ele nos liberta de pouco a pouco para que não fiquemos orgulhosos. A transformação leva tempo. A palavra transformação, no grego, ela é a mesma palavra que nós usamos para metamorfo, da qual nós tiramos a palavra metamorfose. É disso que falamos quando falamos de uma lagarta, um verme, um humilde verme com nada além de pecado, que se torna uma linda, incrível, uma maravilhosa borboleta. Eu não acho que poderia haver uma analogia melhor do que o que acontece com a pessoa que vem para Cristo como a de um humilde verme, com nada além de pecado, e eventualmente é transformada na imagem de Jesus Cristo. Bem, sabe o que é interessante sobre esta metamorfose? É porque esse verme que está rastejando no chão, quando chega a hora desta mudança acontecer, e talvez alguns de vocês estejam assim, eu sei que preciso de mudança, eu não sei do que eu preciso. Bem, talvez você precise entregar sua vida a Cristo. Ou talvez você já tenha entregado sua vida a Cristo, mas tem muitas coisas em sua vida que você ainda não entregou a Ele. Você o recebeu como seu Salvador, mas você não fez dele o seu Senhor. Há muitas áreas que Ele ainda não pôde preencher, porque elas ainda estão cheias de você. Então eu acredito que a todos que estão nos assistindo, eu espero que Deus te mostre algo que vá ajudá-lo a crescer espiritualmente em alguma área de sua vida. Agora, quando a lagarta finalmente sabe que é a hora desta mudança, ela rasteja até uma árvore e sobe em um galho. Ouvi dizer que geralmente é a parte de trás do galho. Então ela faz um casulo em torno de si mesma,
prendendo-se ao galho e... Então, parece, se você observar aquilo, que nada acontece. Você se sente assim como... Nossa, nada está acontecendo na minha vida. Eu orei, eu rastejei no meu galho, estou esperando que Deus faça algo, mas nada acontece. Mas sabe, se você pudesse ver dentro desse casulo, você veria que muita coisa está acontecendo. Deus, ele tem algo preparado para você, mas agora ele precisa te preparar para o que ele tem preparado. Talvez Deus tenha algo ótimo para você fazer na vida, mas você não está pronto ainda. O que ele tem para você está preparado, mas você não está preparado. Convide a Deus para fazer aquilo que ele quer fazer em sua vida e peça a ele todos os dias para que você coopere com ele, em vez de lutar contra ele. Ó Deus, ajuda-me. Ajuda-me a cooperar com o que você quer fazer em mim. Eu orava coisas como: Deus, se for preciso, me amarre no altar para que eu não me afaste de você, não importa o quanto eu queira fugir do que você está fazendo na minha vida. E dizem que esse verme se transforma completamente em um líquido, o que é um indicativo do que tem que acontecer conosco. Às vezes nós só temos que nos transformar em tipo, seja o que quiser, Deus. E então, esta borboleta começa a se desenvolver. Eu ouvi uma história sobre um homem que viu uma borboleta lutando no casulo, tentando sair. Se você observar isso durante todo o processo, pode ver a luta quando ela tenta romper o casulo. E ele ajudou a borboleta, achou que ajudava, e foi abrir o casulo antes de ele estar pronto. Vamos lá, uma mensagem que eu quero que você entenda. Quer saber? A borboleta morreu. Não tente apressar o que Deus está fazendo. Desde que isto leve todo o tempo necessário para que você seja paciente e apenas desfrute de onde você está no caminho para onde está indo. E naqueles dias em que você fica desanimado, lembre-se que, mesmo que você não veja nenhum sinal disso, Deus está fazendo um trabalho em você. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em você, ele há de completá-la até o final. Tem uma história na Bíblia sobre transformação, chamada de história do filho pródigo. Vamos dar uma olhada nessa história hoje. Jesus disse: havia um homem que tinha 2 filhos. Em Lucas 15, começando no verso 11. E o mais novo disse ao pai: pai, dá-me a minha parte da herança. Então o pai dividiu a herança entre os seus 2 filhos. Agora, o fato do garoto pedir sua parte da herança antes da hora mostra a sua imaturidade espiritual. Naqueles dias, pedir a herança ao pai enquanto estava vivo era equivalente a dizer: eu queria que você estivesse morto. E sabe, nós temos tanta pressa sobre conseguir coisas para as quais ainda não estamos prontos. Muitos de nós achamos que estamos prontos para promoção, para o ministério, para isso, para aquilo outro. Bem, sabe, você só está pronto quando Deus diz que está. E quando Ele ver que está pronto e disser que está pronto, Ele abrirá as portas certas para você na hora certa. E então você terá o verdadeiro sucesso. Não como alguém que tem um falso começo e acaba sendo desqualificado. Não muito tempo depois, o filho mais novo juntou tudo aquilo que ele tinha e partiu para um país distante e lá desperdiçou sua riqueza, vivendo uma vida desregrada. Bem, isso prova onde ele estava espiritualmente. Depois que ele gastou tudo, houve uma fome severa que veio sobre todo o país e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se ofereceu a um cidadão daquele país que o enviou ao campo para alimentar porcos. Meu pai! E ele estava com tanta fome que aqui diz que ele desejava encher seu estômago com a mesma coisa que os porcos comiam.
Oh, meu pai, agora veja, aquele rapaz estava vivendo numa casa maravilhosa com seu pai que tanto o amava. E tenho certeza que havia grande alegria. E ele tinha uma ótima vida. Mas porque ele quis aquilo que não deveria receber antes da hora, agora nós vemos que ele estava disposto a comer como os porcos. E quando ele voltou aos seus sentidos, e graças a Deus podemos voltar aos nossos sentidos, isto não é bom? Talvez alguém assistindo agora caia em si e diga: o que eu estou fazendo? Talvez você seja um dos que estão fazendo algo que é semelhante a comer com os porcos. E diz: quando ele voltou aos seus sentidos, ele disse: quantos dos criados contratados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para o meu pai. Não é uma boa notícia que você sempre pode voltar para Deus? Ele está te esperando, ele o quer de volta. E se você fugiu ou se afastou dele, se você estava servindo a Deus, então você escolheu uma vida de pecado novamente, o diabo vai te dizer que Deus nunca vai te receber de volta, mas ele é um mentiroso. E Deus está esperando que você volte para casa. Ele disse: eu vou dizer, pai, eu pequei contra você, contra o céu e contra você, pai. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Apenas faça de mim um dos seus criados. Ele saiu com orgulho e voltou com humildade. É assim que uma viagem como a dele acaba levando a querer comer com os porcos. É o que acontece. É isso que o tempo em um lugar escuro fará com você. A Bíblia diz: eu te darei os tesouros escondidos. Sabe, esse garoto estava em um lugar muito escuro. Mas houve um ótimo resultado, porque ele entrou com orgulho e saiu com humildade. A humildade é uma coisa linda. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e no devido tempo ele vai exaltá-lo. Vamos, alguém precisa ouvir isso de novo? Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele vai exaltá-lo. Pare de tentar fazer as coisas acontecerem por sua conta e esteja disposto a orar sobre isto e esperar o momento perfeito de Deus em sua vida. Então ele se levantou e foi até ao pai, enquanto ele ainda estava muito longe. Seu pai o viu e ficou cheio de compaixão por ele, e ele correu para o seu filho. Agora, a coisa que é tão incrível sobre isso é que naquela cultura, os homens idosos, eles não corriam. Isso era considerado uma coisa imprópria de se fazer. Mas o pai ficou tão animado que ele não se importou com o que pensavam. Ele correu para o filho. E quer saber, se você está pensando em se virar para a direção de Deus hoje, ele está tão animado que já está te esperando de braços abertos, ele está correndo em sua direção. E tudo que você tem que fazer é dar um passo na direção certa. Há um número de telefone na sua tela. Se você quiser ter um relacionamento com Deus através de Cristo, se está pronto para receber Cristo como seu Salvador, gostaríamos que ligasse nesse número e então alguém vai orar com você. E você poderá convidar a Jesus Cristo para a sua vida, para ser o seu Senhor e seu Salvador. Os braços de Deus estão abertos, Ele está esperando você voltar para Ele. Pai, eu pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Então o pai, muito de longe, viu o rapaz e foi correndo em sua direção. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra você, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: rápido! Traga a melhor túnica e coloque nele, coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Traga um bezerro gordo e mate-o. Vamos fazer um banquete e celebrar. Quer saber, eu posso garantir que esse garoto, quando voltou, ainda estava longe de ser perfeito. Mas ele fez um pouco de progresso. E Deus disse: vamos fazer uma festa e vamos celebrar. Quer saber? Eu realmente acredito fortemente em celebrar seus progressos, sabe? Em vez de ficar deprimido e desanimado sobre o quão longe você ainda tem que chegar. Bem, havia um outro irmão lá, ele era o irmão mais velho. Isto nos diz que ele era mais velho que o outro,
e, obviamente, deveria ter um pouco mais de sabedoria. Percebe que quanto mais velho você fica, mais sabedoria parece ter? Bem, ele ouviu o som da música e ficou chateado. O que isso significa? E assim os criados lhe disseram: seu irmão voltou, seu pai está dando uma grande festa, matou um bezerro gordo, blá, 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 blá. E rapaz, o irmão mais velho ficou bravo. Sabe, ele é como aquela pessoa velha, azeda e religiosa que quer que todos façam por merecer as coisas. E ele estava bravo porque ele achava que o irmão não merecia uma festa. Quer saber? Deus fará coisas por você que você não merece. Quando você merecer a punição, Ele te dará misericórdia. Se você estiver disposto a pedir. Então o pai o implorou para entrar na festa, mas aqui diz ele não entrou. Sabe, alguns de vocês, por causa de atitudes erradas, há uma festa acontecendo e Deus te convidou para ela, mas você fica do lado de fora dizendo: eu não vou entrar. Porque talvez haja alguém na festa que você acha que não merece estar lá. Não seja tão rápido em julgar as pessoas. Quando Deus está abençoando alguém e você acha que eles não merecem, você não tem ideia do que está acontecendo na vida daquela pessoa. E você precisa aceitar o que Deus está fazendo e não o que você acha que Ele deve fazer. Então, sabe, ele começou a reclamar com seu pai: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e então aquele seu filho desperdiçou todo o seu dinheiro com aquelas mulheres fáceis e blá, 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 blá. E você nunca me deu uma festa? Eu amo isso. Ele disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo aquilo que eu tenho é seu. Temos que comemorar e ficar feliz, porque este seu irmão estava morto e agora ele está vivo novamente. Uau! Não perca o que Deus tem para você só porque você tem uma atitude azeda e dura. Talvez ressentida porque as coisas não saíram do jeito que você queria, então você vê outra pessoa chegando e parece que as coisas foram fáceis para eles e difíceis para você, sabe? Veja, muitas vezes é difícil para os irmãos mais velhos quando chega um bebê na família, que parece ter tudo tão facilmente e as coisas foram tão difíceis para os mais velhos. Nós passamos por isso e tenho certeza que muitos de vocês também. Não seja assim. Fique feliz pelas pessoas que não têm que passar pelo que você passou e fique feliz pelas bênçãos que Deus está dando a elas em suas vidas. A Bíblia diz que nós temos que permanecer. Se você quiser chegar ao fim de onde Deus está tentando te levar, no reino da maturidade espiritual, se você quiser ser o que Deus realmente quer que você seja e ter o que Ele realmente quer que você tenha, então você tem que permanecer. Você permanece na palavra de Deus. Você permanece passando tempo com Deus. Você permanece em oração. Você permanece fazendo o que é certo em vez do que é errado. Gálatas 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá, se você não desanimar. João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão os meus discípulos, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Sabe, se você estiver ligando no meu programa de vez em quando e assistindo, você pode apreciar e ele está lá para você assistir quando você quiser. Isso vai ajudar você. Mas algo que você pode, a forma de receber mais ajuda é assistindo todos os dias. Todos os dias. Sabe, ler a sua Bíblia de vez em quando você está desesperado. Bem, isto é bom, mas você não terá tantos momentos desesperadores se permanecer na palavra de Deus todos os dias? Outra coisa na qual a Bíblia diz que devemos permanecer é permanecer no amor de Deus. Noutras palavras, o tempo todo. Lembre-se que Deus ama você. Quer saber? Se você vai crescer em Deus, você pode ter que reorganizar suas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas.
Reorganize a sua vida para que você possa ter muito mais tempo com Deus, muito mais tempo para estudar a palavra, tempo para orar e passar com Deus, tempo para fazer coisas por outras pessoas. Deus tem um futuro maravilhoso planejado para você. Ele quer que você seja totalmente formado à imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em você e você precisa ser paciente e permitir que Ele o faça.
Sabe, se você estiver ligando no meu programa de vez em quando e assistindo, você pode apreciar e ele está lá para você assistir quando você quiser. Isso vai ajudar você. Mas algo que você pode, a forma de receber mais ajuda é assistindo todos os dias. Todos os dias. Sabe, ler a sua Bíblia de vez em quando você está desesperado. Bem, isto é bom, mas você não terá tantos momentos desesperadores se permanecer na palavra de Deus todos os dias? Outra coisa na qual a Bíblia diz que devemos permanecer é permanecer no amor de Deus. Noutras palavras, o tempo todo. Lembre-se que Deus ama você. Quer saber? Se você vai crescer em Deus, você pode ter que reorganizar suas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Reorganize a sua vida para que você possa ter muito mais tempo com Deus, muito mais tempo para estudar a palavra, tempo para orar e passar com Deus, tempo para fazer coisas por outras pessoas. Deus tem um futuro maravilhoso planejado para você. Ele quer que você seja totalmente formado à imagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em você e você precisa ser paciente e permitir que ele o faça.